Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o História da Literatura Pretensiosa com um tema para produção de texto e vida. Drogas. O tema, já sabe, é bastante espinhoso, ainda mais numa comunidade brasileira bastante moralista, repleta de tabus, e que costuma tratar esse tipo de assunto usando de artifícios como os da justiça, a polícia, o medo, enfim, nunca resolveu. A questão, claro, não é resolver essa história do abuso em relação às drogas, mas oferecer uma proposta de trabalho com produção de texto aqui no nosso canal, que se pretende didático. Vamos a isso. O que são drogas? Obviamente, qualquer substância natural ou sintética que altere o funcionamento do organismo. Enfim, café, cocaína, chá, o álcool, tabaco, enfim. Há uma série de elementos como aqueles que são vendidos nas drogarias também. A questão sempre resvalou nessa possibilidade de se debater esse assunto com a juventude nas escolas e tradicionalmente vem acontecendo palestras, debates com figuras que geralmente são estranhas à escola. Estranhas não, diferentes. São pensadas no meio social, geralmente juristas, às vezes delegados. Nada contra delegados ou policiais falando sobre drogas na escola. Mais gente falando do assunto. Mas justamente a escolha de figuras ligadas à justiça traz ao debate a ideia do medo, a ideia da punição, da provável prisão, do horror, o caos. Não funciona. Nunca funcionou. O que se tem é a humanidade, a história da saúde. Drogas são uma questão de saúde. A história desse tipo de tema, que pulula pelas provas de redação Brasil afora, pode servir para você, vestibulando, você que está no ensino médio, que vai fazer avaliações. Então, vamos à apresentação desse tema e em seguida fazer uma redação. Vamos lá. Droga. O que é? Substância natural ou sintética que altera funções do organismo. Parte-se do princípio que é preciso conhecer-se, gostar de si e do bem-estar. Desde os primórdios da vida humana, digamos, desde as cavernas, nossos antepassados ingerem substâncias que ajudam a suportar a realidade. Isso é um fato. Pode ser uma raiz com capacidade de relaxamento, chá, mistura de folhas prensadas, frutos, enfim, elementos que podem fazer o ser humano se sentir diferente do que é na realidade. Em Tristão e Isolda, obra literária medieval, há o vinho com faculdades afrodisíacas. Iracema, aquela da Virgem dos Lábios, etc. Existe o licor verde, um psicotrópico capaz de deixar os guerreiros mais corajosos e vorazes. Dr. Jekyll e Mr. Hyde é um marco na literatura inglesa. Escrito pelo escocês Stevenson, dispensa detalhes sobre personagem central que ingere uma poção e libera parte escondida de si mesmo. Tudo isso para dizer que drogas existem e que é preciso compreender que muito de seu uso pode ser um prejuízo a seu corpo. Pode ser produto industrializado, como aspirina, um fitoterápico, pode ser álcool, café, tabaco, as tantas drogas legais vendidas em drogarias, as ilegais. Para manter-se longe daquilo que você ou o Estado considera prejudicial à saúde, é preciso parceria, empatia, diálogo, bom senso, evitando os tabus que envolvem o tema. Muito comum associar esses termos a discursos antidrogas: medo, punição, morte, solidão. Não funcionam. Esqueça.
não é simplesmente pedido para que jovens digam não às drogas que o conflito se resolverá. Legal é prevenir. Fundamental que jovens e adultos se sintam bem em seus locais de estudo e trabalho, com diálogo, cidadania, amizade, acolhimento. Drogas lícitas e ilícitas. Uma questão de saúde. Prevenção. Respeite seu corpo, sua mente. Busque ajuda se sente que há dependência. Ouça e acolha quem está buscando ajuda. Droga é uma questão de saúde. Só isso. Muito bem, feita essa apresentação e também estudando, conhecendo as consequências do uso de drogas lícitas ou ilícitas e o que isso carrega para a vida social, o quão importante é o abraçar a pessoa que é dependente química, acolher o dependente químico, ao invés de acreditar a ele a culpa única por ser um viciado ou algo do tipo. Então, pensei numa proposta de redação. É um projeto de texto que você pode desenvolver da sua maneira. Vejam, você sabe, texto argumentativo possui 3 partes: tese, argumento, conclusão. No caso do Enem, é preciso uma inserção humanista na segunda metade da prova, entre o argumento e a conclusão. Então fique atento. Pensei na seguinte tese: as questões envolvendo drogas e a juventude precisam ser debatidas em grupo. Essa é uma ideia. Como defender essa ideia? Pensei nesses argumentos. A discussão em grupo traz confiança, pode gerar o debate, a exposição e, naturalmente, o brotar de soluções a respeito desse assunto. Há muito tabu envolvido, muito medo de se colocar. O estudo em grupo desse tema traz a possibilidade de disseminação do aprendizado. Outro item, a solução humanista. Uma campanha que trouxesse profissionais de saúde à sua comunidade, que pudesse atender de modo individual pessoas que queiram debater, confessar, pedir ajuda a esses profissionais. Então poderíamos ter nessa questão, nesse item chamado de inserção humanista, uma campanha para que houvesse uma proximidade maior entre os profissionais de saúde e aqueles que se sentem acuados pela moral da sociedade, pelos tabus que recheiam os discursos sobre esse tema. A conclusão, já sabe, ela reafirma a tese. A tese é estudar em grupo, debater o assunto, é uma das saídas para se elucidar a questão do abuso das drogas. Fica essa dica e espero que o debate sempre ocorra. Bom estudo, boa prova!